queira chamar pra cá Priscila Lima. Palmas pra ela. Minha vida aqui era muito louca, louca. Só faltei correr atrás de avião. Oh woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so. Boa noite, Priscila. Dá boa noite pra plateia, por favor. Boa noite, Vini. Boa noite, gente. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Tá muito nervosa? Pouquinho. Pode tomar uma bebida aqui, não alcoólica, no momento. Pra te tranquilizar, água com açúcar. Faz assim, faz aquele negócio que você faz assim, já começa já. Pri, a gente te chamou, te convidou especialmente para contar um pouco da tua história. Mas tem muita história para contar. É difícil até escolher por onde começar essa parada aqui contigo, de tanta história que você contou pra gente. Eu acho que uma parada maneira para você começar é assim, não sei se todo mundo sabe, a Pri já morou em tudo quanto é lugar. Já morou na roça, já foi a novinha que veio da roça. A Pri já morou na praia, já morou na cidade, no interior, já morou em Curitiba agora, um tempo já. Eu acho que você pode falar um pouco dessas transições, assim, de quando você morava no sítio, quando você foi para a cidade, se quiser começar. Tá, vamos lá. Calma, gente, tem que respirar fundo, engatar, vai dar tudo certo. Eu sou nascida em Campo Mourão, mas morei até meus 15 anos, mais ou menos, em uma cidade chamada Boa Esperança, uma cidade de 4.700 habitantes, mais ou menos. Hoje, né, na época, devia ter bem menos. Que faz tempo. É uma cidade bem grande. Em 10 minutos dá para atravessar ela a pé. É nesse nível. E nesse período eu ajudava bastante meu pai na roça, porque eu morava no sítio. Ficava brincando bastante de futebol, gostava de esportes e tal. Meninão, molecão. É um molecão, exatamente. E nesse período, assim, durante os 12 anos, assim, eu comecei a sair, né, a fase onde eu comecei a sair e tal. Eu via muito nesse período a vida do meu irmão, assim, que saiu de casa cedo. E para mim aquilo era uma liberdade muito legal, uma liberdade Quantos anos que de diferença que você tem pro teu irmão? Eu tenho 8 anos de diferença dele. Entendi. Então ele era a referência para você, assim, de alguém que daquilo que você queria ser na tua vida. Eu achava muito maneiro aquilo dele ter liberdade, fazer o que quiser, aquela liberdade, né? Falsa liberdade. É. E eu achava muito maneiro aquilo, eu ansiava muito, eu queria muito ser livre, assim. Então, com 14 anos eu fui morar na praia. Faltava uma semana para eu completar 15. Quando eu fui para lá foi um período já mais complicado, que lá é uma cidade que durante o inverno, que foi o período que eu me mudei para lá em junho, é uma cidade que não tem muita população, só durante o verão mesmo. E não moravam pessoas da minha idade próximo. E foi um período de transição bem difícil, assim, esse início, né, esse recomeço lá. Porque eu não tinha muitos amigos lá, os amigos que eu tinha moravam longe, minha mãe não deixava eu ir porque eu era nova na cidade. Então foi um período onde eu fiquei bem triste. Eu chegava em casa, eu ficava chorando, assim, dormindo o dia inteiro, porque eu não tinha amigos lá. Então, no começo foi um período bem complicado, mas depois... Meio depressiva. É. A Pri depressiva, que a gente não conhece. É. Aí a mãe me levou no médico, ele me deu um encaminhamento para ir no psicólogo. Eu falei, gente, não sou louca, não. Aí eu fiquei boa rapidinho. Mas você ia começar bem, Pri, porque desde essa época você já ia provar as drogas que você queria provar depois. Tá vendo? Você perdeu a oportunidade. Perdi. E depois de um tempo, obviamente, minha mãe começou a me dar mais liberdade, eu comecei a sair, eu já saía desde os 13 anos, assim, eu já ia para os lugares lá no interior onde eu morava e tal, ia para churrasco, ia para festa, então eu já tinha Itapoá, uma certa né? liberdade. Depois de Itapoá. Depois de Itapoá, Quem perdeu a viagem, a gente foi conhecer Itapoá, lá, a cidade da Pri. É, eu morei lá. Quem não foi é garote, perdeu.
o arpoador lá, aquele que a gente põe, o arpoador catarinense. Né, Yuri? E durante esse período lá, é aquela fase dos 15 anos, né, adolescência, que a gente quer provar muito tudo, quer achar que é muito esperto. E foi nesse período assim que eu comecei a sair com o pessoal, assim, então comecei a pôr piercing. Eu sempre queria assim ser diferente num sentido físico, assim, porque quando eu morava no sítio, eu me sentia, poxa, eu moro no sítio. Aí vinha todos os meus parentes final do ano, eu andava como uma menina de sítio, toda largadinha. Pobrinha, né? mulambenta. Mulambenta, ranhenta. E aí chegava aquele pessoal. E como eu não vinha muito visitar os meus parentes, eu não sabia como que era a vida que eles levavam. Então, eu tinha muito, assim, eu me achava muito inferior. Então, eu queria ser diferente em alguma forma que fosse visível, né? Então, eu coloquei muito piercing, eu bebia, eu falava pra caraca, falo até hoje, né? Não. Não. E durante esse período, que foi onde eu comecei aquela fase de adolescente, sabe? De querer conhecer tudo, comecei a conhecer droga, comecei a beber muito, a permanecer naquela Com 15 anos, busca. quais as drogas que você estava conhecendo, Pri? Aquela época era pouca, gente. Era só... Eu acho que eu experimentei maconha. Geralmente começa aí, a gente experimenta essa, né? Aí depois mais um pouquinho para frente, foi o loló. Depois... Isso aí não é nada, vocês não estão ligados ainda. Cenas da próxima pergunta, continua. Aí depois, deixa eu pensar. Não, acho que na praia foi isso. Daí, assim, maconha eu não curti muito, não. Porque quando eu fumava maconha, às vezes que eu fumei, eu bebia muito. Então eu ficava muito louca, sempre passava muito mal. Aí eu não curti muito. Mas loló no carnaval eu cheirava pra caraca. Ai, que vergonha. É verdade. Tá com vergonha, né? Agora tá com vergonha. Naquela época eu não tinha vergonha de nada. Tava lá, muito louca. E eu morei 3 anos na praia, então eu passei aprontando um monte, né? Foi lá que eu comecei a me relacionar com menino também, comecei a minha vida sexual também lá nesse período. Não sei, não é todo mundo também, mas tem algumas meninas que, tipo, tem aquele sonho, né? Ai, minha primeira vez tem que ser aquela coisa bonitinha, com meu namorado, alguém que ama, não sei o quê. A minha foi totalmente contrária. Eu falei, eu não quero ser rotulada como a menina que é virgem. Então, foi uma parada assim, tipo, me entreguei para qualquer cara mesmo, assim, foi... Pela necessidade de reconhecimento da galera, de não querer estar excluída. Exatamente. Entendi. E aí eu vim para praia não, para Curitiba. Antes de vir para Curitiba aconteceu alguma coisa. Você não veio para Curitiba à toa. É verdade. Porque assim, não é assim. Você tem 15, 16 anos, mas assim, eu vou lá para Curitiba. Não é assim que funciona. O que aconteceu, Pri? O que aconteceu? Feriado de 7 de setembro, eu conheci um rapaz que veio a ser meu namorado. Quantos anos você tinha? 17 anos. Tá. E eu tinha terminado o 3º ano, né? Então eu ia começar a faculdade, fui para Joinville, que é uma cidade vizinha, fiz vestibular, passei, minha mãe tinha pago 9 meses de faculdade já, de curso. E só que assim, minha mãe não queria deixar eu ir morar em Joinville. Como eu ansiava com aquela liberdade, o que eu queria? É porque assim, morar em Joinville. A Pri não tinha liberdade. Ela tava fumando maconha, cheirando loló, na praia, no carnaval. Não tinha liberdade nenhuma. Ela queria ter liberdade, né, Pri? É que a gente sempre quer mais e mais, né? Entendi. Então você queria morar em Joinville. Queria morar em Joinville, minha mãe não deixou. Aí eu comecei a namorar, comecei esse relacionamento. Meu namorado tinha 18 anos de diferença. Eu tinha 17, ele tinha 36. Quase nada, né? 16, 17. Por aí. Around. Enfim. E ele me convidou para estar vindo morar em Curitiba e estar morando junto com ele. E eu uni, assim, eu gostava dele, então eu uni o útil com o agradável. Eu falei, eu quero morar sozinha, eu vou estudar, enfim, ótimo, fechou. Ele falou com a minha mãe autorizou, né, minha mãe, meu pai, meus pais.
E eu desisti do meu curso em Joinville e vim para Curitiba estudar. Com 17 anos. Com 17 anos. Veio morar com um cara de 35 que você estava namorando há... Eu não lembro, mas não fazia muito tempo, não. Não fazia. Não lembro Pela em conta, número 7 de de meses. setembro. É verdade. 4 meses, 3, 4 meses. É, isso aí. Entendi. Bizarro. E aí, como é que foi esse tempo? Então, a gente tinha um relacionamento legal, a gente era muito amigo. Nós éramos muito amigos. Mas, pela diferença de idade que a gente tinha, os amigos dele começavam a pilhar. Ela está com você por interesse. Ela só vai ficar com você até terminar a faculdade. O que você está fazendo com uma menina novinha? Blá, blá, blá. Aquela coisa, né? Então, no meu 3º ano de faculdade, a gente começou a... Assim, a gente pensava em Se casar, ter filhos. Sim, se casar, ter filhos. Uhum. Era para eu ficar grávida no meu último ano de faculdade, né, para fazer a formatura grávida. E eu falei, gente, calma aí, vamos parar e rever. Eu tô fazendo faculdade para ficar grávida e ter filho? Eu falei, não, vou querer exercer minha profissão, conhecer a minha área para depois ser mãe. Então, e como ele era mais velho, ele queria muito ser pai. Então, começou a mudar um pouco, sabe? Os nossos pensamentos, os sonhos, e isso acabou gerando um monte de desgaste assim, no nosso relacionamento nesse período. E no 3º ano de faculdade, isso começou a se agravar, e começou a complicar. Eu estava num nível que a gente estava assim, muito ruim, eu não conseguia, sabe, ouvir muito bem a voz dele, que já me irritava, eu já perdi a linha. Aí um dia eu levantei assim e falei, vou embora daqui. E não sabia nem para onde eu ia, só comecei a colocar as coisas dentro do carro e falei, tô indo embora. Entendi. E foi isso que eu fiz, fui embora. Foi embora, estava morando com ele. E como é que foi esse tempo de assim, você estava vivendo um relacionamento, morando com uma pessoa há 3 anos, nova. Uhum. A gente não pode nem falar que você tinha tanta experiência de vida, porque, você foi morar com ele com 17 anos. Uhum. E aí você, do nada, saiu de lá. Como é que foi esse tempo de separação e o que aconteceu depois disso? Foi um tempo complicado, assim, porque eu passei a vida inteira com os meus pais. Aí eu fui com ele, de repente, tô sozinha, cadê? Não tem mais ninguém do meu lado. E então foi aí que eu comecei a buscar várias coisas para preencher aquela solidão, aquele vazio que eu tinha, assim, de uma forma mais profunda, assim. Obviamente, no começo a gente fica meio envergonhada, até eu terminar minha faculdade, mais ou menos, eu era meio envergonhada, assim, e tal, só me relacionava, assim, com os meus amigos mesmo. Mas aí eu me juntei com uma prima, e a gente foi morar junto, e... Não foi aí. Não foi bem aí, eu acho que aconteceu Não foi bem aí, antes. aconteceu um negócio aí. Porque assim, até onde eu sei, quando você está vivendo tanto tempo de um relacionamento, você não desiste fácil. Uhum. E você desistiu do Kiko, né, ele chamava. Sim. Mas parece que ele não desistiu tão fácil assim, né? Exato. Foi um período de uns 3, 4 meses, depois que eu, de fato, saí, né, do local onde a gente morava, fui morar no apartamento sozinha e tal. E minha tia, como eu só me relacionava num grupo mais fechado, não conhecia muita gente ainda, porque meus amigos eram os amigos dele, eu fui com as minhas tias em uma festa. E lá eu conheci um rapaz e tal, e de volta eu caí na mesma besteira. Gente, não faça isso. Caí na mesma besteira de conhecer um rapaz. Em uma semana ele já me pediu em namoro, já falou que estava gostando de mim, eu já comecei a namorar ele. E nesse período eu fui ter uma conversa com o meu ex, e o telefone tocou, eu atendi, ficou aquela situação chata, ele desconfiou, e foi o maior rolo, assim. Aí ele me deixou no portão da minha casa, do prédio, assim, muito bravo, muito nervoso, porque ele não tinha superado, assim, o término daquele relacionamento, né? Seu ex, no caso, né? Meu ex, no caso, isso. E ele ficou muito irado, assim. E quando ele chegou e estacionou, eu fui pro portão e o menino atual que eu estava namorando estava no carro na frente. Falei, caraca, vai dar um ruim
gigante Da briga, aqui, né? vai dar Vai morte. dar rolo. Só que eu estranhei muito a reação, porque eu falei, gente, ele pegou o carro e foi embora. Eu estranhei, porque eu conhecia, né? Eu sabia que ele era super briguento e tal, não levava desaforo para casa. E eu estranhei aquilo. Aí o menino que eu estava namorando entrou lá, ele estava com um amigo, eles entraram, falaram, a gente vai ficar aqui hoje com você, porque vai que esse cara resolve voltar, fazer alguma coisa, sei lá. E nisso, meu ex foi para casa e tal, ele não parava de mandar mensagem. Uma hora ele ligou. Ele falou, olha, eu falei, para de me ligar. E ele falou, olha, Priscila, eu não vou mais te ligar, eu só quero falar que você fale para sua mãe que eu amo muito ela e para o seu pai que eu também gosto muito dele. E desligou. Se despediu. Só que a pessoa aqui é a última a se tocar da vida, né? Acordar para a vida. E eu não me toquei assim que aquilo era uma despedida, alguma coisa assim, mas nesse dia o telefone era umas 10 horas e esse telefone voltou a tocar meia-noite. E o menino que eu estava namorando falou, chega, agora eu vou atender. Ele atendeu e falou, cara, qual que é a tua? E começou a gritar lá, todo estressado, xingar no telefone. Aí ele falou, calma, quem está falando aqui é o cunhado, né, do Kiko. Eu estou ligando para falar que ele está indo para o hospital, que ele tomou 1 litro de uísque e tomou veneno, se envenenou. E aí meu namorado Cometeu fez suicídio. aquela cara, né? E eu fiquei desesperada. E ele fez uma tentativa de suicídio. Sim, e foi pro hospital. Foi para o hospital, ficou, acho que umas 3, 4 semanas mal, assim, né? Ele fez todo o processo de lavagem e tal, lá, estomacal e tal. Não ia ter sequela, mas como ele entrou num coma induzido e estavam tirando ele também fumava muito. Enfim, ele teve outras preocupações que levaram ele a vir a falecer 3 semanas depois. Entendi. A morrer. E Como é que foi esse tempo para você? Esse tempo dele em coma e depois ele faleceu. Como é que você viveu esse momento da tua vida? Porque era uma pessoa que, apesar de você estar desgastada já no relacionamento, você tinha morado 3 anos com ele, tinha feito sonhos, né? Sonhado junto com ele, projetos. E do nada ele comete suicídio e falece. Como é que foi esse tempo para você? Foi realmente um tempo muito difícil, porque ao mesmo tempo que eu estava muito arrasada, eu estava num compromisso com uma outra pessoa, então eu me fechei muito. Qual foi a minha reação? Eu falei, eu não posso demonstrar para o meu namorado que eu estou sofrendo pelo outro, mas assim, é entendível, era uma vida, o cara tinha morrido, né? E eu fiquei, não, tô bem, não aconteceu nada, mas por dentro estava arrasada, né? Mantendo lá a pose, fiquei toda, tô bem. E só que no fundo eu me sentia culpada, porque a família dele, de uma vez que eu tentei ligar, falou, passa longe que se você passar aqui perto do hospital vão matar você. Sei lá, não falaram uma coisa. A família do seu ex, toda ela estava te culpando pelo acontecimento. Sim. E como a gente trabalhava na mesma área, quando eu via as pessoas cumprimentavam e não davam atenção, não conversavam comigo. Então, isso realmente me afetou muito, porque eu peguei aquela culpa para mim, eu recebi aquela culpa daquilo. E fiquei durante um bom tempo, né, com aquela culpa. E o que você tentou fazer para sair daí, Pri? O que você foi fazer da tua vida para tentar sair desse buraco? Ou para cavar mais e mais para baixo? Foi cavando mais. Eu fiquei durante mais um período, né, com esse rapaz que estava namorando. Aí acabou não dando certo também, que obviamente eu fui super precipitada, agi por impulso, me relacionei com uma pessoa que eu conheci em uma semana, na outra já estava namorando, enfim. Foi um relacionamento dos 4, 5 meses, mais ou menos. E onde eu terminei com ele e fui morar com a minha prima. Minha prima foi morar no apartamento, né, que eu estava, que era de uma tia nossa. E aí começou aquilo. Começou a zoeira. Aí começou a zoeira. Em que ano foi isso? Você lembra? Ai, porque, gente, não sei de data, eu não lembro. Acho que... O Vini tá rindo porque ele fuçou meu Facebook. Vai descobrir. Olha, já que você falou, essa época da vida da Pri é muito curiosa. Ano de 2011, aí ela tava ali... Ela tava ali no ápice da vida dela sem Jesus, no pior lamaçal que ela já encontrou até agora.
Mas fala primeiro um pouquinho, Pri, como que estava a tua vida? Morando com a tua prima, no apartamento só vocês duas, Aham. já trabalhando aí, já... Sim. Nesse período eu tinha entrado, fazia uns 2 meses, mais ou menos, trabalhar na IE. Eu já tinha tentado entrar... E é? O que é? É uma agência de propaganda que faz parte de um grupo que muita gente que conhece. Algumas pessoas trabalharam nessa agência, tipo o Paulinho que estava aqui, nosso amigo, Exatamente. entre outros. Exato. E aí, você entrou na IE? Eu entrei na IE, estava trabalhando lá durante o período. E morando com a minha prima, começou a bagunça toda, né? Eu morava a 2 quadras de uma balada, 3 quadras de outra. Então eu morava num lugar que Lugar tinha bom, um movimento, né? Atravessava a rua, eu já... Ó o corre, cheguei. muito louco. E nesse período, assim, como eu quis assim, aproveitar também aquilo que eu não tinha vivido, sabe? Aquela fase da adolescência, curtida e tal. E comecei muito embalada, enchi a cara um monte. E era no nível, assim, que eu tava com a minha prima, sei lá, tava com a minha prima, alguém pegava na minha mão, assim, eu mexia na minha prima, falava, prima... ela, oi? Eu falei, o cara que está atrás de mim é bonito. Aí ela fala, é bonito, deu. Então tá bom, porque já estava pegando na minha mão, significava que, né? A magia ia acontecer. O amor estava no ar. Ai. Assim, ó, a gente tem algumas evidências poucas de como foi esse período na vida da Pri. Através do uso dela da internet. Por isso que eu falo, gente, saibam usar a internet para o seu próprio bem. A gente vai colocar algumas coisas aqui, por exemplo. Tem um post que a Pri fala de desapego, de OLX. Como é que é? Priscila Lima. Praticando desapego, então, né? O que será que ela estava passando nesse momento da vida dela? Nessa vida de baladas e de drogas e muitas outras paradas. Tem um post do fim de semana. Fim de semana? Lê aí, Pri. Lê aí, filho. Eu vou ler. Esculacha. O fim de semana chegando, eu já tô toda estragada. Que dó de mim. Aí depois ela vem e comenta o próprio post. Na real tá ruim, mas tá bom. Ha, 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 ha. Tem um post do jeitinho também. Eu vou dar uma secada assim, porque tem muita coisa. Hoje o dia tá do jeitinho que eu gosto. 15 de dezembro. Imagina como é que tava as festas de... o espírito natalino na vida da Pri. Sei lá, o que mais? A Pri gostava muito de rave, né, Pri, também. Tem um post assim... Deixa a gente chegar? Segura um pouco? Segura aí, então. Então chega nessa parte, Pri. Vamos lá. Daqui a pouco a gente zoa mais ela. Parte Durante esse período, mais ou menos em novembro, dezembro, eu não sou muito boa para data, mas enfim, eu morei um período com a minha prima e nisso ela descobriu que estava grávida e voltou a morar com a família dela, né, com a mãe dela. E aí, fiquei largada de novo. Uhum. Então, a minha prima, que era minha parceira, que estava ali comigo todo dia, vivendo intensamente, foi. Eu tinha que ter alguma outra forma, né, de suprir essa solidão que eu tinha. Então, eu comecei a me relacionar, assim, a estar junto com a galera que eu conheci com ela durante esse período, que eram os meninos do bairro ali, vizinho onde ela morava. Eu andava assim, no meio de uns 10, 20 meninos sempre. Só gente fina. Só gente fina. Ia pra balada com Tudo eles. da igreja, ia no... Ia pra balada com eles, ia pro futebol Vigília, com né? eles, ia pra todo lugar vigília. com eles. Pra vigília. Uhum. Ficava lá com um litro do lado fazendo vigília até o dia amanhecer. Uhum. Desse jeito. Que horror, gente. E aí você começou a ir nas baladas, e que Aí mais? comecei nas baladas e tal. Aí eu conheci uma menina que até então eu só andava no meio dos meninos, né? Tinha muito amigo menino. E eu conheci uma menina que não gostava de mim. Mas depois ela começou a gostar, gente. Virou minha amiguinha. E começou E começou a ir em rave comigo. Eu fui pela primeira vez com um amigo, na realidade. Fui com alguns amigos. E passei... Enfim, daí aquela coisa, rave, quer experimentar os negócios, tudo lá. Tomei um pedacinho do negocinho, fiquei muito louca.
Fiquei bem louca. Até outro dia, estava muito louca. Fiquei umas 8 horas seguidas, muito louca. E aí, comecei a curtir aquilo, né? Porque era uma felicidade momentânea. E aí, quando eu me juntei com essa amiga, a gente começou a ir todo final de semana, assim, em rave. Minha vida começou a ser rave. A gente tem umas evidências disso. Por exemplo, tem um post aqui sobre rave aqui no Facebook dela, que é um fim de semana que ela não pôde ir. Final de semana sem rave, será que eu aguento? Será? Tem até foto da Pri na rave, galera, que a gente achou. Pode colocar a foto. Só que assim, a foto, ela tava muito indecente. Aí a gente teve que pintar uma roupa nela, porque ela tava... Porque senão, alguém aqui podia entrar em disciplina, entendeu? Aí tem uns meninos aí, né, nunca se sabe, é melhor guardar. A gente teve que colocar uma roupa nela. Só pra vocês terem ideia do nível que a coisa tava. Mas aí fala aí, Pri, essa tua vida de rave, essa tua vida aí de drogas, como é que foi? Bem, foi um período que cada vez a gente vai caindo mais fundo, né? É um abismo que leva a outro abismo maior e assim vai. Primeiro eu ia lá, tomava um pedacinho de doce, ficava lá bem louca, aí já um só não começava a fazer efeito, tinha que ser 2, aí comecei a tomar micropon. E aí eu fui conhecendo um monte de outras drogas assim sintéticas, que dava uma sensação de bem-estar muito, muito grande. Então, aquilo para mim era muito bom, porque eu me sentia muito solitária. E precisava estar preenchendo aquela solidão assim desesperada que eu tinha. Então, comecei a comprar cartela de droga. Cartela com quantas? 25. Entendi. Mas você comprava assim para vender? Não, para consumir. Entendi. Assim... Nos tempos áureos das suas trevas, quantas por dia aqui? Quantas por rave, balada? Olha, é que assim, menina em balada ganha muita droga, então eu não tenho uma conta, mas eu tomava 4, assim, você toma um, fala, não bateu, não fez efeito. Toma mais um, eu tomava uns 4, aí eu ia tomar, nossa, aí eu ia indo. Tem alguma história assim dessas épocas que você tem pra contar que você acha que que a gente pode rir da sua cara? Tem uma história que você me contou esses dias aí num chá. Qual? Que envolvia cocaína. Que envolvia umas cocaína, umas paradas aí. Nossa, bem as cocaine. Bem essa, Pri. Essa daí é forte, né? Ai, meu Deus. Autoimagem. Jogar ali. Aí um abismo vai puxando a outro. Eu já, além das drogas sintéticas, já estava usando muita maconha para dar um efeito maior, que batia com mais força, assim, dava um efeito, potencializava o efeito, misturar a droga, então misturava um monte de coisa. E comecei a cair bem pesado, assim, um período, em cocaína. E uma sexta-feira, eu acho, eu estava com a minha amiga em casa e tal, não queria sair. Ela, vamos. Tá meio dodóizinha? Tava com dor de garganta, ela ficou insistindo, eu fui no aniversário de um amigo. Chegou lá, cantou parabéns e tal, eles foram para fora e começaram a usar. Quer usar a Pri? Não quero. Aí todo mundo usando, eu falei, daí só eu fico ali, então, não, vou também. Vai na onda da galera, né? Uhum. Aí a gente foi de um lado para o outro da cidade. A gente rodou a madrugada, consumindo cocaína. Vai para um lugar, vai para outro. E aí a gente foi em vários lugares, consumindo. Era umas 7, 8 horas da manhã. A gente foi para minha casa, né? Eu morava sozinha nessa época. E os meninos falaram, vamos em outro lugar e tal. Aí 2 ficaram em casa e eu fui com um amigo meu. E ele ligou para um cara falando, onde você tá, e não sei o que e tal. Porque a cocaína estava acabando. Não, já tinha acabado já, na real. E o cara não queria falar onde estava. Eu falei, dá esse telefone. Falei, olha... Que vergonha. Ela tá com vergonhinha agora, né? Agora ela tá com vergonha. Na época eu não tinha, né? Não, eu vou falar. E eu falei, olha, fala onde que você tá, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender.
Vai. E lá a gente foi, aí o cara deu o endereço. E chegou lá, tinha um pires, assim, cheio de cocaína, assim, empedrada ainda. E o povo consumindo um monte. Estava rolando uma festa, tinha 2 meninos e um monte de menina. E quando eu cheguei, obviamente, o cara viu que era eu, a menina que tinha falado, tirou o foco da menina que ele estava e foi lá para mim. E, enfim, aconteceram muitas coisas feias, ruins. Sim. Nesse dia. E a tua vida estava nesse abismo aí. Enquanto isso, você trabalhando na IE. Aham. E tenho certeza assim. Que isso? Eita, Jeová. E aí, a Pri trabalhando na IE, eu tenho certeza que estava rodeado de irmãos, né? Porque tinha muitos irmãos que trabalhavam lá. Oh, vários. E aí, como é que foi, assim, esse tempo para você? Porque aí, tenho certeza que as pessoas indiretamente sabiam das tuas histórias pelo Facebook, pelo que você soltava. Uhum. E aí, como é que foi esse tempo? No trabalho em si, nos locais que eu trabalhava antes, por não ter convivência com ninguém cristão, com ninguém da igreja, então era muito livre, porque todo mundo vivia um estilo de vida errado, né? Mas lá eu sabia que tinha uma parada diferente, assim, não conseguia distinguir muito bem, assim, sabe? Mas sabia que era um lugar diferente, então às vezes eu me sentia até mal lá, assim, sabe? Era uma parada muito louca. E durante esse período, a Gabi, né, que era a minha líder direta, foi investindo na minha vida, investindo no relacionamento comigo nesse período. E um dia eu indo para o trabalho, eu sofri um acidente de moto. Eu bati, caí, né? E fui hospitalizada, e ela foi lá e pregou para mim, pregou Jesus, e foi quando aí eu consegui realmente confessar, ver que aquilo de diferente era Jesus na vida das pessoas. Aí caiu um raio na sua cabeça e você virou super crente. Não. Não? Não. Não? Que surpreende. Não é assim que funciona? Não é assim que funciona. Nossa, o que aconteceu então? Então, aí eu sofri acidente, era, sei lá, uma quinta-feira, não, quinta. Era uma quinta-feira. Uhum. E sábado tinha uma rave. Então... Aí ela confessou Jesus. Então eu confessei Jesus. E no sábado eu falei, gente, eu estava com a mão toda arrebentada, mancando. Eu falei, eu só não posso usar muita droga, porque senão vai que eu tenho uma pira ruim na minha mão e começa a cutucar, machuco, sei lá. Eu falei, não posso ficar muito louca, né? E lá foi eu para rave. Durante alguns meses ainda eu passei vivendo a minha vida de mundo normal, porque eu não tinha entendimento. Porque como eu recebi Jesus entendendo que Jesus realmente salva, mas não entendendo que Ele quer ser o Senhor da minha vida, que tem um trono no qual eu estava sentada e que eu tinha que sair e deixar Ele entrar para reinar, sabe? Sim. E só num outro período, quando a Gabi, né, que estava investindo em mim, me convidou para uma reunião, eu fui nessa reunião e estava... Era o Sandro Lourenço quem estava falando. Ele contou um pouco do testemunho da Anne, que ela também passou por uma situação onde o rapaz que ela se relacionava, teve um acidente, morreu. É uma história diferente, mas tinha um contexto muito parecido em si. Sim. E o fechamento daquilo era a vida que a Anne tinha escolhido depois que tudo aquilo aconteceu. Que ela tinha escolhido viver Jesus e o quanto a vida dela estava sendo transformada. E ele estava falando lá sobre o texto de Romanos 12:2, né, que é sobre renovar a mente para poder experimentar, né, para não se conformar com o padrão que o mundo impõe, mas para renovar a mente para poder experimentar a vontade de Deus. E aquele dia eu entendi que eu tinha que experimentar algo, mas que eu tinha que renovar minha mente. Aquele dia tudo fez sentido, e foi o dia que realmente eu entendi que eu precisava de Jesus. Cara, assim, meu pensamento foi, como eu vou fazer? Eu não faço ideia. Mas eu quero esse cara que transformou a vida dessa menina. Eu creio que ele pode ser capaz de transformar a minha também. Sim. E aí você parou com as drogas de uma vez? Não. Não, Não, foi mais um pouquinho ainda. Entendi. Mas eu parei, mas não foi assim tão rapidinho. Certeza que você parou? Então tá. Sim. Sequelas. Não, aí, isso eu acho que era novembro, mais ou menos. Uhum. Não sei, enfim. Não sou boa com data, gente. Final do ano eu fui pra praia. Aí tava todo mundo, meus amigos, todo mundo de casalzinho, não sei o quê. Eu já conhecendo Jesus, tendo conhecimento da igreja.
mas ainda muito dividida, né? Não sabendo muito bem na prática como aquilo funcionava. Então, todo mundo, ficando com todo mundo lá, não sei o quê, algumas coisas já estava entendendo. Eu falava, aquilo que já estava entrando, eu buscava não fazer, mas não era tudo que estava sendo revelado, também não queria ouvir algumas coisas, não entendia. Então, eu fiquei com um menino lá, que era meu vizinho e tal, porque estava todo mundo de casalzinho, falei, vou ficar sozinho, mó chato, né? Fui. No começo do ano, quando eu voltei, eu continuei no relacionamento com esse menino, e ele morava perto da minha casa, tal, eu continuei alguns meses com ele, até onde eu fui tendo assim, a verdadeira revelação mesmo de quem era Jesus e tendo a minha decisão. Eu tinha essa amiga minha, que era minha parceira de rave, eu cheguei nela no momento e falei, olha só, eu estou conhecendo a igreja, estou conhecendo Jesus, só que eu estou com muita dúvida. Tem tipo um anjinho e o capetinho aqui do lado. E isso tá muito confuso. Eu falei, olha, vamos dar um tempo, eu vou ficar uma semana assim, de boa, sem falar com ninguém, para eu poder escolher o que eu quero para minha vida. E nesse período eu me afastei dela, estava nesse relacionamento, aí eu tomei minha decisão mesmo, abri mão do relacionamento, abri mão nesse período das drogas, assim, que eu entendi que aquilo era para completamente preencher todos os meus vazios, minhas carências. E quando eu comecei a ter revelação verdadeiramente e me batizei. Yeah. Que bonito. E aí começou a vida com Jesus. Aham. E aí, quantos anos de lá pra cá? Ai, eu sou boa com data. Eu sei que são 3, mas... 3 anos de lá pra cá, de vida com Jesus. Sim. Dando fruto na raiz certa. Amém. Maneiro, galera. Palmas pra Pri.